O direito administrativo ele está muito próximo do direito penal, mas o direito administrativo tem aquilo que é dele, tem aquilo que é só dele. Por quê? Porque ele não quer, não é a missão dele. Ele não está falando em nome da sociedade, censurando uma pessoa física, encarcerando aquela pessoa física porque ela produziu um crime, porque ela praticou um crime. Não é esse o objetivo do direito administrativo sancionador. O direito administrativo sancionador ele quer proteger a coletividade. E, como decorrência, ele quer impedir que esses interesses públicos sejam novamente atacados por um fato ilícito, por uma conduta ilícita. Mas é isso que ele quer. Ele não quer só retribuir, ele quer pensar no futuro, ele quer pensar em que não aconteça novamente. Pessoal, sejam bem-vindos a esse nosso primeiro episódio que nós aqui tivemos a honra do nosso convidado ter aceitado essa missão, que eu já vou apresentá-los para vocês. Aliás, vou deixar para o meu colega Rafael. Para quem não conhece o Rafael, ele é presidente aqui do nosso Instituto de Direito Administrativo Sancionador. Ele vai se apresentar melhor do que eu conseguiria apresentá-lo. E ele também vai apresentar o nosso convidado, que é uma pessoa ilustre. Foi professor de todos nós e tenho certeza que foi professor de muitas pessoas. Antes de tudo, eu quero agradecer o Instituto aqui de dar a honra de iniciarmos esse projeto onde nós pretendemos levar a ideia de direito administrativo sob uma perspectiva sancionadora para que todos possam entender e aprender. E também, claro, agradecer ao nosso convidado, que o Rafael vai fazer isso em meu nome de uma maneira muito melhor, né, Rafael? Obrigado, Micael. Bem-vindos, bem-vindas. Hoje estamos aqui com duas gerações, né? A geração atual, eu estou na presidência do Instituto de Direito Administrativo Sancionador Brasileiro, que é o IDASAN, ou IDASAN, aí tá uma disputa, né? É igual meu nome, todo mundo pergunta se é Michael, Michael ou IDASAN, mesma coisa, IDASAN ou IDASAN. Verdade, a gente optou pelo Michael aqui, né? Para facilitar. Alguns vão chegar aqui e vão falar que é Michael, não tem problema. Mas aí escolhe como vocês quiserem, IDASAN, IDASAN, pelo português seria IDASAN, né? Porque é o S entre duas vogais, mas a ideia, inclusive já estou começando a adiantar, antes de apresentar meu candidato, o entrevistado, desculpe, o IDASAN foi o nome foi a partir de uma discussão da primeira diretoria, né, que se reuniu quando criou, e a gente estava em dúvida de qual seria essa redução do nome, e a proposta de IDASAN foi minha, né? Foi uma ideia que partiu de mim, mas por conta... Por que eu falo SAN? Por causa do sancionador, né? E é por isso que essa pronúncia ficou muito na minha cabeça e eu esqueci do português, que seria IDASAN. Bom, mas hoje nós estamos aqui com a geração anterior, da presidência anterior, né? E que é responsável, na verdade, pelo Instituto, pela criação do Instituto, pela reunião de tanta gente qualificada, que hoje faz parte deste instituto, que é potente e que está em quase todos os estados da federação, que é o professor José Roberto Pimenta Oliveira, professor de Direito Administrativo da PUC São Paulo, procurador da República, atuante uma figura muito importante para os nossos quadros, né, para uma instituição tão relevante como o Ministério Público Federal. E eu tenho uma honra de sucedê-lo na presidência. Ele ocupou a presidência nos 2 mandatos anteriores, o primeiro mandato de inauguração do Instituto, que foi um mandato um pouquinho mais longo, né, como está previsto no Estatuto, e o mandato subsequente. Eu estive nas 2 diretorias, em posições diferentes, e tenho a honra de sucedê-lo, então. Estamos aqui hoje nessa primeira entrevista, né, quase num ambiente de piloto, né, que não estamos habituados com esse... A primeira de muitas, eu tenho certeza que isso aqui vai dar muito certo, viu? Tomara, e quero agradecer o Michael, o Michael, por essa oportunidade, por propor, né, esse projeto, agradecer o nosso diretor de comunicação, Pablo Ademir de Souza, que é responsável pelo esse roteiro, pelo projeto técnico, né, pela elaboração de como faremos isso, e seguiremos adiante com esse novo projeto, que é um novo projeto do Instituto, né, dentre outros projetos, esse é o mais recente,
e temos a felicidade de contar com o seu apoio. Para mim foi uma honra. Que é associado do Instituto, Sim. Que está conosco. Então eu passo para o nosso entrevistado, que já apresentado, né, Zé Roberto. E eu queria, assim, eu já posso adiantar? Sem dar spoiler, não vai falar a conclusão. Mas... Não, eu queria ouvir, assim, eu apresentei profissionalmente, né, de um aspecto muito formal, e eu queria ouvir também quem é o José Roberto, né? Quem foi o menino José Roberto, da onde que é, de onde que veio o José Roberto, contar um pouquinho da pessoa, né, antes do procurador, antes do ex-presidente do Idasan. Bem, em primeiro lugar, eu quero agradecer imensamente aqui, na verdade, agradecer essa possibilidade da gente iniciar esse projeto no Idasan, junto com o Micael, que tive a honra de convidar. O Micael aceitou de plena o convite para compor o Idasan, e está aqui na presença também do Rafael, que está nos sucedendo na presidência do Instituto, que certamente já está brilhando na condução do Instituto, pela seriedade que ele tem, pela forma como ele sempre trabalha e ele sempre conduz todas as atividades acadêmicas dele e profissionais. Então, Rafa e Micael, é um grande prazer estar aqui conversando com vocês. Obrigado, Rafa, por essa pergunta inicial. De fato, o Instituto tem até a ver com essa minha trajetória aqui em São Paulo. Eu, na verdade, sou de Belém do Pará. Vim para São Paulo no ano de 96, quando eu fiz, então, comecei o mestrado na PUC São Paulo. E comecei o mestrado na PUC com a orientação do professor Celso Antônio Bandeira de Mello. E aí, então, na sequência, o professor Celso Antônio me convidou para ser assistente dele. Fiquei sendo assistente do professor Celso durante uns 10 anos, quase, até ele parar de dar aula na graduação, na faculdade. E desde das aulas do professor Celso Antônio, no mestrado, depois no doutorado, ele sempre teve muita afeição por esse tema do sancionador, né? Então, na verdade, se tem um grande mentor do Idasan, talvez as pessoas não saibam, mas um dos grandes mentores do Idasan, na verdade, se chama o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, porque ele foi sempre um dos que mais incentivou o estudo do tema, né? Então, só para vocês terem uma ideia, o primeiro livro sobre infrações e sanções administrativas no Brasil, sistematizado, que é do Regis Fernandes de Oliveira, contou com, entre aspas, né, que na verdade era uma livre docência, né, contou com uma orientação, uma proximidade muito grande com o professor Celso Antônio, porque Regis Fernandes e Celso Antônio sempre foram muitos amigos, e na ocasião, inclusive, o professor Celso participou da banca do professor Regis. E desse incentivo e do brilhantismo do professor Regis surgiu, inclusive, a primeira obra de direito administrativo sancionador no Brasil, né? E ele já, né, seguindo essa tônica dele, eu sempre tive um sonho, um projeto de retornar para esse tema de uma forma mais organizada, porque eu acho que faltava, era uma grande lacuna no nosso direito brasileiro, né? Uma atenção maior ao campo desse estudo das infrações e das sanções. Então, tem a ver com a minha trajetória na PUC, sim. Aí depois a gente fez várias disciplinas no mestrado. Tive o Rafael como aluno no mestrado, brilhante aluno, defendeu o mestrado na PUC. Várias pessoas que compõem o Idasan, que fundaram o Idasan, passaram pela PUC, né? Muitos passaram pela PUC e outros que depois vieram também passaram pela PUC. E aos poucos esse projeto foi se consolidando, e nós estamos agora nesse momento, né, já com o caminho inicial já passado, né, já passados aí 5 anos de fundação do Idasan. Agora aí temos um longo caminho, uma trajetória pela frente, né? Mas obrigado, porque de fato tem tudo a ver a minha trajetória na PUC com o Idasan. O Idasan surgiu numa sala de aula. Eu conversando com o Rafael, conversando com o Giovanni, conversando com o Gabriel Castella, que também é associado nosso,
numa disciplina que se chamou Direito Administrativo Sancionador, né? A ideia surgiu assim numa conversa, de, vamos que tal fazer um instituto? Vamos. E assim a surgiu. PUC São Paulo é o local da pedra fundamental do Idaçan. Exatamente, Foi lá que tudo começou, num passado muito mais remoto do que eu imaginava, que está lá nos anos 90 com Zé Roberto e Celso Antônio Bandeira de Mello. E foi curioso, porque eu não sabia. Realmente eu achei que era uma ideia inicialmente do Vini Professor Pimenta. Eu não sabia que essa é a decorrência de, sei lá, uma herança que o professor Celso Antônio, professor de todos nós sempre, claro, ele trouxe ali na PUC. Isso é muito interessante mesmo. Mas assim, voltando só um pouquinho, né? O que é, né? Eu quero ouvir do principal fundador do Instituto, e quem germinou essa semente lá, a semente plantada pelo Celso Antônio, né? Então, germinada pelo Celso Antônio, plantada pelo Zé Roberto. O que é direito administrativo sancionador, né? Nós chamamos intimamente de DAS. O que é o DAS? Nós chamamos todos no Instituto de DAS, né? Já é a sigla, né? Mas isso, o direito administrativo sancionador, ele é todo esse conjunto de normas que existem para regular mesmo, para disciplinar, para limitar essa possibilidade que as administrações públicas têm, de um modo geral, para apurar e sancionar pessoas físicas e pessoas jurídicas. E são sanções gravíssimas, que, em termos de gravidade, não deixam nada a dever ao direito penal, mas que em cujo campo de aplicação, de produção, está fora do campo da jurisdição penal, né? Está dentro do campo que nós adoramos, né? É o campo que nós temos uma familiaridade, que é o campo do direito administrativo, né? Então, é um conjunto muito rico de atividades que perpassa, né, por todos os entes federativos, pelo setor público e pelo setor privado, e que hoje o Idasan mostra isso, né? Eu acho que foi muito oportuna a criação do Idasan. Na verdade, é um contexto histórico que justifica a criação do Idasan. E de lá para cá, a decisão da gente ter criado o Idasan tem tudo a ver com a expansão dessa atividade sancionadora, né? Que, na verdade, uma vez reunida, se torna objeto daquilo que nós chamamos de direito administrativo sancionador, não como um ramo autônomo, como muita gente propõe, né? Nós temos um associado ilustre, o professor Flávio Medina, que defende a ideia da autonomia. Mas, na verdade, não há assim, uma autonomia científica, né? Nós estamos dentro do direito administrativo, estudando infrações e sanções, com essa ideia do regime jurídico-administrativo do nosso lado. Então, o direito administrativo sancionador é um campo maravilhoso de estudo, porque, tirando as sanções que pertencem a outras ramificações, em especial penal, nós abarcamos campos, modelos sancionadores que são extremamente importantes para o desenvolvimento social, econômico, cultural, político da sociedade brasileira. Então, se debruçar sobre isso é maravilhoso. E o Idasan veio para contemplar essa tarefa. É muito interessante a observação do professor, a ideia de sistematização, porque realmente era um campo até então pouco estudado. Eu confesso que eu sempre fui um amante do direito administrativo, mas até eu entrar na PUC e fazer o mestrado, a pós-graduação que eu fiz na PUC me ajudou muito, mas o mestrado me trouxe esse impacto de como era importante ter essa matéria de uma maneira sistematizada, porque o Rafael é advogado, apesar de eu ser servidor público, eu também advogo, e quando eu advogo muitas vezes no campo da improbidade administrativa, e quando me chega um cliente que ele tem um mínimo de conhecimento teórico-jurídico, pode não ter formação jurídica, mas ele já passou por algo parecido, ele não se abala com o rito do processo penal. Isso não tira o sono dele. Mas quando ele é processado por improbidade administrativa, para ele é o fim da vida. E a gente começa a perceber que, na prática, talvez isso que nós estamos tratando dentro do Instituto não recebe o protagonismo que merecia, porque as pessoas têm muito medo da polícia. Mas as consequências práticas de você ser condenado por uma lei de improbidade administrativa, que tem um regime jurídico que não é de direito penal, às vezes causa muito mais transtorno do que aquelas consequências do campo do direito penal.
Mas é isso mesmo, Micael. Exatamente essa tua afirmação, ela vem ao encontro de como o direito administrativo sancionador foi surgindo, né? Ele surge, na verdade, ele surge na Europa, se destacando do direito penal, né? Principalmente em países como a Alemanha, a Itália, a Espanha, em que havia muitas normas penais, digamos assim, havia um direito penal extremamente largo, e aí, em algum momento, aqueles países decidiram que era preciso reduzir o campo do direito penal e, portanto, repassar para algum outro âmbito sancionador o controle daquelas condutas, daquelas ilicitudes que aconteciam. Isso vale para todos os campos. Vale para o campo econômico, para regulação, a licitação em contratos, meio ambiente, controle da ordem econômica. Então, em um determinado momento na Europa, tudo isso deixou de ser algo exclusivo do campo penal, que exigia a jurisdição penal, e foi sendo deslocado para outros campos. Para quem? Para a administração pública. E aí, aos poucos, o direito administrativo sancionador foi aparecendo. E, desde então, ele só tende a expandir. Isso, inclusive, acontece na Europa, porque realmente é o mesmo fenômeno nesse sentido, né? Então, é muito difícil hoje você dizer que o direito penal dá conta de enfrentar os problemas da sociedade, da criminalidade, né? A alta criminalidade, todos os tipos de criminalidade. Essa é a missão do direito penal. Só que o direito penal não dá conta de tudo. Então nós temos o direito administrativo sancionador colaborando com essa grande missão, né, de controle de condutas, né, de controle de condutas. Eu tenho ouvido muito isso, Micael, sobre os impactos do DAS ou do DAS na vida das pessoas. O nosso desafio, inclusive hoje, né, é falar e se aproximar de todo esse público, né? Não só desse público qualificado, extremamente qualificado, que estuda a matéria, como você, né? Mas de um público geral, né? Porque isso toca muito a vida das pessoas. Sim. Isso atravessa de uma maneira muito mais próxima as pessoas, porque, felizmente, talvez a tendência para praticar uma sanção administrativa seja maior do que uma infração penal, né? Então, talvez a infração penal esteja mais distante da maioria das pessoas e, por isso, a possibilidade de incorrer em alguma infração administrativa seja mais próximo e tenha mais impacto na vida, porque a pessoa continua ali praticando os atos em sociedade, né? Eu queria ouvir se o professor ele resgatou um pouco esse histórico, né, da Europa, que fez essa escolha. É uma escolha para que o direito penal se torne residual e o direito administrativo absorva o que, inclusive, não teria, ou o direito penal não teria condições de resolver, ou então não teria necessidade do direito penal resolver na medida e intensidade que o direito penal opera? Eu acho que sim, Rafa. Isso é um dos grandes pontos que nós discutimos, porque nós sabemos, por exemplo, que no Brasil, né, o direito penal é legalidade estrita, é a União Federal e é a União que estabelece, né, lei do Congresso Nacional que estabelece e tipifica os crimes e as penas, né? E no caso, o direito administrativo, ele aparece mesmo com essa ideia de deixar o direito penal extremamente naqueles campos de condutas que são, digamos assim, aquelas que são as mais... não são as mais graves, mas são aquelas que atacam valores que são constitucionais e que são essenciais para uma determinada sociedade. Então, o direito administrativo sancionador ele foi se desenvolvendo sobre essa lógica, né, de trazer para fora do penal esse controle de condutas e deixar para o penal apenas aquilo que seria assim, né, impossível que não fosse a jurisdição penal e que a retribuição do Estado não fosse senão a pena corporal, né? Então o direito penal é marcado por essa questão de impor a pena privativa de liberdade. Daí vem a ideia de que, portanto, o crime ele tem que ser aquele ilícito que impõe uma agressão num grau de violência imensa para bens jurídicos fundamentais. Só a gente pensar, por exemplo, na questão do homicídio,
né? Mas se você joga isso para o campo da administração pública, aí começa a ter uma zona cinzenta. Por exemplo, se a gente pega infrações e sanções administrativas em matéria de licitação e contratos, você tem um Código Penal estabelecendo os crimes contra a administração pública e também tem lá os crimes que também contra a licitação, né, os crimes licitatórios. Então aí começa a se embaralhar, porque é um movimento histórico. O direito penal ele nunca para de crescer também, ele deveria se autoconter. Mas nós sabemos que existe um movimento muito grande, né, de direito penal simbólico, de utilizar o crime com essa força de controle social. E aí vão se criando as figuras assim mais absurdas de crime e que poderiam ser, né, condutas que poderiam ser controladas pelo direito administrativo sancionador. Um exemplo da licitação é um, né? O Brasil ele tem um rol grande de crimes contra as licitações e ele também tem um rol muito grande de infrações administrativas, inclusive, contra as licitações. Então, mas a lógica é essa, tem que ser essa. E dentro do próprio direito administrativo sancionador, ao longo do tempo, algo extremamente importante foi perder a ideia de que a sanção seria a primeira reação, né? Então, um cidadão pratica uma irregularidade, uma empresa pratica uma irregularidade em qualquer campo da atividade econômica dela, e aí lá vem a administração pública como primeira reação, porque tem uma previsão qualquer de regulamento genérica, e já instaura um processo sancionador, e já atua, e já eventualmente produz a sanção, né? Então, isso também, dentro do nosso campo, também a gente foi ao longo do tempo aprimorando, e a ideia de prevenção, a ideia de você desenvolver mecanismos e modelos que gerem mais prevenção e menos uma reação-sanção direta, como você falou, né? A questão da consequência da sanção para o cidadão, para a pessoa jurídica, para aquele ator econômico que está ali exercendo a sua atividade. Então, isso foi também sendo desenvolvido. Então, até mesmo no campo do direito administrativo sancionador, a sanção ela se tornou, digamos assim, o último recurso, porque nós fomos criando, a partir dessa visão muito ampla, né, que direito administrativo sancionador não é só sanção, porque para chegar na sanção, eu tenho uma série de técnicas que eu posso, né, dissuadir as pessoas a se comportarem conforme a lei, as pessoas jurídicas se comportarem conforme a lei. Então, com essa ideia sistêmica geral de que, na verdade, nós estamos estudando todo um aparato para impedir, né, muitas vezes para impedir que a sanção seja produzida, mas também para legitimar e tornar uma sanção devida, né, conforme o devido processo legal, o Estado Democrático de Direito e assim por diante. Essa observação do professor me traz uma lembrança que não é de um passado tão distante. A ideia do Idaçan ela é importante justamente por essa questão da sistematização, porque desagregou do direito penal e tinha que ser mesmo por umas questões até ligadas à escolha legislativa, o próprio direito penal não consegue abarcar tudo, mas o direito penal, quer dê certo ou quer dê errado em alguns momentos, ele tem uma procedimentalização mais ou menos delimitada. Quando nós falávamos de sanção administrativa, sanções aplicadas dentro do campo da administração pública, nós às vezes não percebíamos procedimentação nenhuma. O procedimento ele nem existia, não é que ele não era respeitado. Ninguém conseguia enxergar um mínimo de formalidade comparado com outros ramos, como o direito penal, o processo penal no caso, até o processo civil como um todo. E aí nós tínhamos uma interpretação, que hoje está superada, de que, por exemplo, numa licitação em que houve uma inexecução contratual, era possível você impedir que uma empresa contratasse com as 3 esferas dos entes federativos por uma inexecução contratual apurada no município, com todo respeito, de 5 mil habitantes, em que o servidor que apurou, ele não tinha qualquer afinidade com qualquer questão jurídica. Então, nós precisamos aí realmente desbravar muitas coisas. E o professor, nessa observação, me lembrou disso, porque a sanção pode ser algo importante, algo que nós queremos estudar, mas a verdade é uma consequência. E talvez o mais importante do que isso é a gente entender como é que a gente chega lá e como é que a gente previne isso, né, professor? Ela é uma consequência que supõe, né, toda uma capacitação, né, do Estado ou do órgão da entidade pública para que no final seja produzida aquela sanção prevista na lei, né? Então, supõe toda uma série de princípios que nós, no direito administrativo sancionador, ao longo dos últimos 20 anos, nós estudamos largamente. O Brasil também, a doutrina brasileira tem feito um esforço imenso em
em estudar esses princípios que impedem essa arbitrariedade na produção desse processo administrativo, esses princípios que a gente precisa capacitar toda essa máquina pública, para que essa máquina pública, os agentes conheçam como aplicar esses princípios esses que têm que gerar legislações específicas da matéria. No Brasil, até hoje, nós não temos uma lei geral de processo administrativo sancionador no Brasil. O que nós temos, no máximo, vocês vão perceber, numa pesquisa, é leis gerais de processo administrativo a nível estadual. Em algumas delas existe um capítulo dedicado à atividade sancionadora. Isso já é um avanço, já é um grande avanço. Que se você for pensar, que a lei geral federal não tem, espera-se que tenha agora, com um projeto que, inclusive, Rafael conduziu brilhantemente a participação do IDASAN, numa consulta que foi feita a nível de Congresso Nacional, Senado Federal. O IDASAN até participou para a alteração desse novo projeto de lei geral da administração pública, de processo administrativo, e lá vai ter um capítulo próprio. Mas nós não temos, a realidade nossa, a verdade hoje é que nós não temos. Então, o IDASAN também vem para preencher isso, vem para estimular esse estudo e também para propor capacitação. Como um instituto, e mais do que instituto, querendo formar uma massa crítica em relação ao estudo dessa matéria, querendo fugir daquilo que toda vez aparece nesse discurso. Não, mas veja, a administração pública, quando sanciona, é punitivismo. Ela só quer punir. E, do outro lado, vem aquele que pratica a infração e que merece alguma punição, evidentemente. Não, aqui não, violou devido ao processo legal, e vem aquela ideia de garantismo. Então, a gente tem que acabar com essas situações e estudar mais aprofundadamente, sem cair nesses dois polos, e buscar um equilíbrio, mas formar as administrações para que elas possam exercer essas competências da forma devida. Isso é muito importante que você falou, Micael. Nós não temos no Brasil. O IDASAN também veio com essa ideia de propagar não só que existe esse regime jurídico diverso do penal, mas, sobretudo, a partir do momento que você singulariza, a partir do momento que você olha e diz que esse regime é diferenciado e que existe todo um conjunto de operadores do direito que lidam no dia a dia com a atividade sancionadora, desde a fiscalização, desde o embargo, desde uma inspeção, desde esse momento até o final do processo, esses agentes precisam ter uma noção básica, mínima, do que é a atividade sancionadora e como ela repercute em direitos e garantias fundamentais. Então, esse é o equilíbrio. Como é que eu exerço essas competências, mirando nesses interesses públicos, e, ao mesmo tempo, eu preservo o que está na nossa Constituição, o nosso Estado democrático, que são direitos e garantias fundamentais. Foi bem lembrado essa participação do Instituto na audiência pública do Senado Federal, que discute hoje a nova lei, ou que seria, então, Lei Geral de Processo Administrativo, porque essa participação revelou, a dificuldade da sistematização, inclusive dentro do próprio Instituto, nas nossas próprias discussões dentro dessa comissão temática que foi constituída para discutir essa proposta legislativa, que veio. Na verdade, nós enviamos uma proposta legislativa para o Senado Federal, que foi da criação desse capítulo voltado para o processo administrativo sancionador. E aí nós tivemos essa revelação, já sabíamos, então só nos foi revelada essa dificuldade de sistematização. E a dúvida que eu tenho é sobre... eu queria que o professor respondesse se existe um direito punitivo, Se nós temos um direito punitivo do qual bebe o direito penal e o direito administrativo. Porque a sistematização atual ela está muito ancorada nos princípios, Então, são os mesmos que orientam o direito penal, basicamente, e o direito administrativo sancionador. Só que o direito administrativo sancionador ele tem essa dificuldade de densidade, de entender as densidades desses princípios para que eles se transformem em normas ou regras, e a gente tenha essa sistematização. E então eu quero ouvi-lo, professor, sobre isso. Poxa, uma pergunta muito bacana.
Rafa, e na tua fala sobre a consulta pública que foi feita, também me lembrou algo que é importante, que é a questão da pluralidade, né? Vejam, nós estamos falando no campo da atividade sancionadora, né? Nós estamos analisando, estudando o campo da atividade sancionadora. No Brasil, tirando jurisdição penal, nós temos inúmeros profissionais, inclusive da área jurídica, que militam no campo do direito administrativo sancionador, né? Temos a advocacia privada, a advocacia pública, nós temos tribunais de contas, dentro dos tribunais de contas nós temos conselheiros, nós temos os auditores, nós temos improbidade administrativa, que aí entra, né, membros do Poder Judiciário Civil, que obviamente processam e julgam essas ações. Nós temos o Ministério Público, que é um dos legitimados mais importantes para a propositura dessa ação, sem falar nas milhares de administrações públicas que existem no Brasil, né? Então, ou seja, por que eu falo isso? Porque quando a IDASAN foi pensado, e hoje vendo a nossa composição, nós estamos chegando a 360 associados, então é um instituto feito de pessoas, né? Não é um instituto feito de poucas pessoas, né? Não, é um instituto feito por muitas pessoas e para muitas pessoas, com uma pluralidade muito grande. E a consulta permitiu isso, né? Tipo assim, não, o IDASAN, ele participou da consulta e a nossa contribuição foi formidável, porque foram várias visões do qual resultou o nosso material que foi encaminhado na consulta pública. E eu tenho certeza que, inclusive, vendo o projeto, né, que foi aprovado na comissão, você vê a repercussão da nossa contribuição no projeto, né? Então, eu acho que, inclusive, nós já estamos, a nossa pluralidade ela já está revelando frutos. Isso é muito importante. E é nessa pluralidade também que a gente sempre parte do princípio de que não há nenhuma opinião dentro do Instituto que não possa ser contestada, não possa ser debatida. Todo mundo tem voz para participar e para debater, né? Então, um dos temas mais polêmicos é esse que Rafael trouxe, né? Afinal de contas, como justificar uma atividade sancionadora com regime próprio, que não seja o penal, num Estado democrático de direito, que você olha para a Constituição, lá tem uma série de garantias, mas todas elas atreladas ao campo do exercício da jurisdição penal, porque todas elas se referem ao direito penal, e ao mesmo tempo você tem, portanto, uma outra atividade que está fora, né? Você não vai ter um inquérito policial, você não vai ter uma ação penal pública, você não vai ter uma sentença criminal, não. Você vai ter um acordo do Tribunal de Contas, você vai ter uma sentença civil condenatória, você vai ter um ato administrativo simples, né, singularizado pelo tema sancionador, né? E aí, como é que fica todo esse conjunto? Olha, uma primeira grande corrente diz, não, vamos resolver da forma mais fácil possível. Vamos imaginar que existe, né, esses princípios constitucionais, na verdade, eles fazem parte de um direito público que seria um direito público sancionador mais amplo. É como se fosse uma árvore e esse direito público sancionador é o tronco. E, portanto, os galhos, as ramificações, dentre elas as duas principais. Uma o direito penal e outro o direito administrativo sancionador. Mas esses princípios, na verdade, formariam o substrato jurídico desse tronco, que seria um direito público sancionador, um direito público punitivo, um jus puniendi unitário. Tudo isso para dizer que se um galho, se uma ramificação vai para um lado e tem garantias, o outro também, né? Já que essas garantias elas vêm do mesmo tronco, no caso da mesma base constitucional, essas garantias também têm que ser aplicadas daquelas outras atividades sancionadoras administrativas, né? E aí, portanto, essa é uma grande explicação teórica. A outra corrente vai dizer que não é bem assim. Na verdade, hoje, né, pleno século XXI, diferente do século XX, que precisava justificar as garantias no direito administrativo, como sendo aquelas derivadas do campo do direito penal, na verdade, hoje nós temos um avanço tão grande no direito administrativo brasileiro. O direito administrativo brasileiro é tão rico, talvez seja um dos mais desenvolvidos, né? Não perde para nada para o direito francês, para o direito espanhol, para o direito italiano,
não perde. A nossa produção doutrinária ela é extremamente rica. Então, nós temos a criação do conteúdo desses princípios a partir do nosso ensinamento do próprio direito administrativo. Então, para essa segunda corrente, não há necessidade de você criar uma outra esfera. Não. Da onde que vêm esses princípios? Esses princípios vêm da Constituição. São repercussão direta de direitos e garantias fundamentais e que o direito administrativo precisa ler, né? Então, seria muito legal, seria muito bom que eles fossem reproduzidos nas legislações, que houvesse uma lei única falando deles. Isso seria formidável. Mas, né, a realidade brasileira, infelizmente, não é essa. Então, nós temos que criar esses princípios, temos que saber adequá-los ao direito administrativo, para ir, aos poucos, criando o seu conteúdo de cada princípio. Estamos falando de vários princípios, tá? Estamos falando de legalidade, tipicidade, culpabilidade, proporcionalidade, razoabilidade. Estamos falando de devido processo legal, presunção de inocência. Retroatividade. Princípio da irretroatividade da norma mais desfavorável e da retroatividade da norma mais favorável. Estamos falando da reformatio impégio, do non bis in idem. Estamos falando de uma série de valores que, em termos de civilização ocidental, elas já estão agarradas à ideia de que se há uma sanção e uma acusação, em tese, do outro lado, em termos de direitos individuais, aparecem esses conteúdos como limitadores da atividade do Estado. Mas isso não significa que são os mesmos princípios e que eles vão ter os mesmos conteúdos, né? Cabe a cada disciplina jurídica, o direito administrativo, imaginar, criar esses princípios à luz e à medida da necessidade do direito administrativo. E o direito penal, esse tem, né, séculos e séculos. Vamos lembrar, né, o direito administrativo ele surge no século XIX, né, praticamente no século XIX, ali, depois da Revolução Francesa, né? Direito penal, não. Direito penal ele tem, digamos assim, né, um fôlego doutrinário muito maior. Então, é isso, Rafa. Então, é muito interessante a gente sempre imaginar que o direito administrativo ele está muito próximo do direito penal, mas o direito administrativo tem, né, tem aquilo que é dele, tem aquilo que é só dele. Por quê? Porque ele não quer, não é a missão dele. Ele não está falando em nome da sociedade, censurando uma pessoa física, encarcerando aquela pessoa física porque ela produziu um crime, porque ela praticou um crime. Não é esse o objetivo do direito administrativo sancionador. O direito administrativo sancionador ele quer proteger a coletividade. E, como decorrência, ele quer impedir que esses interesses públicos sejam novamente atacados por um fato ilícito, por uma conduta ilícita. Mas é isso que ele quer. Ele não quer só retribuir. Ele quer pensar no futuro, ele quer pensar em que não aconteça novamente. Então, faz parte do direito administrativo sancionador a ideia de um caráter prospectivo, como muito bem diz a nossa querida Alice Voronoff, para quem eu deixo um grande abraço aqui, que é a nossa vice-presidente, porque ela faz essa separação, né? Ela diz assim, direito penal, a mira é retrospectiva, concordo, é perfeito. E o direito administrativo sancionador? Preponderantemente prospectivo, ele está preocupado com o futuro. E eu diria que se a gente for pensar nessa árvore, eu diria que o futuro pertence ao direito administrativo sancionador. Por mais que o direito penal ele esteja se expandindo, ele queira se expandir, por exemplo, para a responsabilidade penal das pessoas jurídicas, eu diria que vai ser muito difícil que isso siga, né, nessa trajetória. Mas o direito administrativo sancionador, a trajetória dele realmente não para. Professor, eu acho que nesse momento aqui, da minha opinião, acho que eu senti muito mais afinidade com essa fala do professor que todas as outras. Não que as outras não foram importantes, mas no dia a dia que nós militamos nessa área, a gente percebe essa dificuldade. Primeiro, o professor falou algo que para mim foi muito interessante, né? Que o IDASAN é composto por pessoas, cada uma sobre a sua história, sobre o seu campo de atuação, mas todos nós temos uma característica, né? Somos pesquisadores antes de tudo. O Rafael foi meu contemporâneo no mestrado da PUC, a gente não falou disso, né? E por coincidências da vida, meu contemporâneo no doutorado na USP, o senhor foi professor de todos nós e muitas mais outras pessoas, e essa sua fala aí traz todo esse enriquecimento que nós conseguimos angariar ao longo do tempo por meio da pesquisa. O senhor, claro, muito mais à nossa frente, e que o que eu percebo
é efetivamente uma dificuldade de você enxergar, na prática, né, alguns operadores do direito, enxergar o direito sancionador como um ramo apartado do direito penal. Muito do direito administrativo sancionador a gente abebera do direito penal. Claro, começamos ontem, o direito penal existe muito mais tempo. Existem questões que têm similaridade, mas são diferentes. E eu já peguei sentença, não sei se o professor já teve esse desprazer, eu já peguei sentença prolatada por um juiz que tem uma formação jurídica, que passou num concurso, que falando que a improbidade administrativa é, por exemplo, um ramo do direito penal. E aí, nesse momento, quando a gente acha que isso não tem importância, a gente deixa que essas coisas aconteçam, a gente começa a perceber alguns desacertos na medida que a gente tenta trazer partes de um regime jurídico para um outro e que não tem compatibilidade nenhuma. E na nossa vida prática, às vezes, a gente não consegue ser escutado por quem deveria, especialmente pelo Poder Judiciário. Nada contra o Poder Judiciário, longe disso. Acho que realmente, no geral, desempenha um papel, mas às vezes eu sinto que nós aqui estamos realmente precisando trabalhar mais esse assunto, levar mais para os bancos acadêmicos, para que enxerguem que o direito penal talvez seja uma fonte importante, mas não dá para migrar tudo que acontece lá e trazer para cá, né, professor? Essa sua fala foi muito importante aqui. O Rafael, eu não sei se ia perguntar alguma coisa, eu acho que eu senti que você se mexeu assim. Não, é boa lembrança, né, Micael? A gente se conhece há tantos anos, né? Desde a PUC lá atrás, depois a USP. Na USP não nos encontramos tanto, né? Não, porque o Rafael é um viajador. Segundo, eu acabei de descobrir aqui com o professor Pimenta, antes do nosso episódio, ficamos conversando, né, professor? Sim. E o Rafael assumiu que ele fez disciplina onde, Rafael? Na França? E onde mais você fez disciplina no doutorado? Não, era brincadeira. Na França. Na França e na Portugal. Espanha. Em Portugal também. Mas é interessante, né, a gente resgatar isso e essa fala de que o Instituto é feito de pessoas, ela é muito relevante, porque nós leia o manifesto do Instituto, que reflete muito esse DNA, né, do Idasan, que é de acolhimento, que é de escuta, que é de um ambiente seguro para o diálogo, para a ciência, né? Porque ciência é isso, né? Ciência é divergência, convergência, é pensar junto, é encontrar um caminho para resolver os problemas, porque o direito é uma ciência social, né? Ele está aí para dar uma luz para a sociedade, né? E vida longa ao Idasan, porque já que o direito administrativo é do futuro, o direito administrativo sancionador é do futuro, então a gente tem uma trajetória muito longa pela frente. Mas eu queria trazer um pouquinho aqui para a vida das pessoas, né? Você já foi não vítima, né? Mas você já sofreu uma sanção administrativa? Não, só no máximo multa de trânsito, né? Que não é o caso. Já é uma sanção. É uma sanção. Já sofreu, então todo mundo já sofreu uma sanção administrativa. Me levou uma multa na biblioteca porque não devolveu o livro, ou a empresa teve um auto de infração da vigilância sanitária, ou do órgão de defesa do consumidor, teve algum carro apreendido. Então, assim, é uma matéria que está na vida de todo mundo. Né? É para trazer para as pessoas para entenderem, porque a gente está falando de um aspecto muito doutrinário, dogmático, mas assim, isso afeta, né? É uma ação do Estado, né? Do poder público, que afeta, e eu do poder público, ontem eu ouvi bastante isso, e vocês acompanham os próximos capítulos, né? Porque tem um outro produto do Idasan, que é o DASROC, né? Que a gente começou agora, que é um novo projeto. E aí eu escutei, e a gente vai acompanhar isso em diversos estados, no Brasil inteiro, e aí eu escutei muito coisas que eu não tinha ainda pensado, né? Uma delas nesse campo bem grande de estudo do direito administrativo sancionador, né, que não se resume, como bem disse o professor, a sanção, né? A gente não está aqui para estudar como aplicar sanção, né? É muito mais do que isso. Primeiro a gente quer evitar a sanção, que chegue nela. E aí a gente tem muitos artifícios até isso. E chegando na sanção, tem algo também que eu tenho insistido bastante, eu preciso até estudar sobre isso, né? Quem sabe no futuro eu estude, que é o impacto, análise de impacto sancionatório, né? Porque a gente tem o AIR, que é a análise de impacto regulatório, mas eu nunca vi a análise de impacto sancionatório. Pelo menos na legislação não disciplina isso, e é muito importante, né? Porque já que o DAS ele olha para o futuro, ele é prospectivo, ele tem que se interessar pelo impacto de quando ele não conseguiu evitar a sanção e ela aí a última alternativa, então. E ontem eu ouvi, por exemplo, e aí para evitar a sanção tem a consensualidade, né?
eu ouvi a consensualidade abusiva. Como o Estado pratica a consensualidade abusiva. Né? Porque a gente está diante de um monopólio. Né? O Estado tem o monopólio da violência e ele exerce isso tanto pelo direito penal como pelo direito administrativo. Né? Porque se a gente fala, né, o início da sua fala, Micael, foi sobre o impacto importante na vida das pessoas, né, da sanção administrativa. E ela não sofre o impacto de ser ceifada da liberdade, mas ela sofre outros impactos que têm gravidade não tão grande como você fala de liberdade, mas que podem se aproximar disso. O professor já ouviu falar da consensualidade abusiva? Sim, Rafael, já ouvi falar e acho muito interessante você tocar nesse ponto, porque tem relação com os desafios atualíssimos, inclusive do direito administrativo sancionador, né? Então, apenas para dar um exemplo, fazendo a relação com a pergunta do Rafa, né? Então, se você é servidor público no Brasil, muito provavelmente você vai encontrar no seu estatuto, né, tradicionalmente você encontraria encontra no seu estatuto um rol de deveres e um rol de tipologias que podem gerar uma suspensão, uma demissão, ou até uma demissão a bem do serviço público, ou até uma cassação de aposentadoria em alguns estatutos, né? Mas, recentemente, vocês também devem, com certeza, eu não tenho a menor dúvida que a grande maioria dos servidores públicos no Brasil hoje, no seu estatuto, ou por uma norma infralegal ou por uma mudança no ato legal, já tem lá uma previsão do que a gente está acostumando falar de termo de ajustamento disciplinar, termo de ajustamento funcional, termo de ajustamento de conduta disciplinar ou algo do gênero. Ontem eu ouvi um novo. Qual é? Acordo de não persecução disciplinar. Acordo de não persecução disciplinar, né? Exatamente. Esse eu não tinha escutado. Então. Maravilhoso. Eu também não conhecia. Acordo de não persecução, que vem, na verdade, na sequência do acordo de não persecução penal, que também foi introduzido junto com o acordo de não persecução civil pela lei do pacote anticrime, a 13964 de 2019, e que depois, no âmbito disciplinar, vai surgir a ideia de, não, olha, vamos mudar a terminologia para facilitar acordo de não persecução disciplinar. Por quê? Porque também tem uma ideia importante aí, que significa dizer que quando houver a celebração de um ANPC, eventualmente o servidor poderá discutir em relação aos mesmos fatos na esfera disciplinar, se também ele não teria que ser agraciado com ANPD, né, disciplinar, né? Isso é uma coisa interessante. Mas é esse o problema está na consensualidade, que ela pode ser abusiva sobre dois aspectos. Ela pode ser abusiva em relação à decisão que a administração pública tem de tomar, se ela vai negociar ou não e em que momento ela vai negociar. Mas ela tem uma outra perspectiva, porque toda vez que ela decide, ultrapassa esse aspecto, na outra situação você tem ainda a relação que é verticalizada. Não dá para imaginar, esse é um grande erro, inclusive, da doutrina, imaginar que mesmo na consensualidade envolvendo a administração pública, as relações são horizontais. Né, que eu vou firmar, por exemplo, um termo de ajustamento de conduta disciplinar, né, eu, servidor, com a estrutura da corregedoria, e a relação entre corregedoria e o servidor ela é horizontal. Isso, na verdade, não existe. Não existe essa relação horizontal. O que é horizontal é a solução dada pelo ato, que é bilateral, que depende da vontade de ambos. Mas a relação jurídica entre ambos é distinta. E aí o que acontece? Aí vem a consensualidade abusiva. Do outro lado, a administração pública esquece que essa relação ela é consensual e ela traz todos os vícios, né, que ela tem da atuação unilateral para ela. E aí, portanto, passa a eventualmente impor uma solução para o servidor público. E aí a consensualidade ela se torna abusiva do ponto de vista do servidor, né? Então, ela pode haver abuso de uma perspectiva da administração como do servidor. E um dos grandes desafios hoje é você pensar nessa consensualidade. Por quê? Porque se a gente está produzindo, se a gente está atuando em face do descumprimento de lei,
De duas, uma. Ou esse acordo ele vai ser na exata medida para enfrentar esse descumprimento e impedir um novo, ou a gente vai estar produzindo impunidade e vai estar produzindo mais infrações administrativas, porque impunidade significa descrédito, ausência de credibilidade do sistema sancionador, e, portanto, a gente vai estar dando aso a mais infração e mais sanção. Então, a consensualidade ela é um dos grandes desafios, porque ela envolve muita discricionariedade, algo, né, clássico que a gente já conhece. Olha, se havia discricionariedade antes e já era um grande problema na produção da sanção de modo unilateral, agora, com a consensualidade, em que um conteúdo sancionador envolve negociação, se torna um problema duplo. Vai à enésima potência, porque você tem uma discricionariedade nesse tipo de relação e que ainda no Brasil, agora me lembrou a sua primeira fala, Micael, não existe procedimentalização adequada de como fazer essa consensualidade. Na grande maioria das vezes, né? Você pega a parte disciplinar, na grande maioria das vezes é mais ou menos assim. Quando é que cabe um acordo? Quando a infração for de pequeno potencial ofensivo ou quando for de médio potencial ofensivo. Mas e aí? Sim, mas quando é que isso acontece? Né? Tirando as situações do estatuto que dizem lá que demissão. E aí? Demissão e demissão a bem do serviço público. Eu posso negociar infrações quando podem gerar uma demissão? Se na improbidade você pode negociar a perda da função pública, por que no âmbito disciplinar você não pode negociar a própria demissão? Qual seria da onde que viria a impossibilidade? Pensando que ambos, né, improbidade e disciplinar, estão dentro do direito administrativo. Então, Rafa, a consensualidade abusiva ela é um grande, se não um dos maiores problemas atuais, porque ela bebe na fonte do pragmatismo. Ela bebe na fonte de algo que você também tocou, que tem a ver com consequencialismo. Então, hoje, a gente mira muito no efeito da sanção, mas depois que ela é produzida, né? A gente quer evitar ela. Mas mesmo depois que ela é produzida, nós descobrimos um campo de pesquisa que está relacionado com o efeito da sanção, seja para a pessoa física, seja para a pessoa jurídica, as consequências. Né? Isso tem a ver com outro raciocínio, um pensamento consequencialista. O pensamento consequencialista ele traz enormes desafios para o direito administrativo, porque a gente sempre supôs a ideia de que basta a sanção prevista na lei, uma vez individualizada, a princípio da proporcionalidade, aquilo seria suficiente. Mas, na verdade, não é. Porque se você for aprofundar cada situação jurídica que um ato sancionatório vai atingir, você pode chegar rapidamente a conclusões de que, né, a sanção ainda poderia ser outra, poderia ter um outro quantum, poderia ser uma outra sanção, só em razão das consequências. Então, consensualidade consensualismo e consequencialismo andam juntos e estão colocando todo mundo aí à prova para tentar resolver esses desafios. Professor, escutando aqui a sua fala e bem colocada a pergunta pelo Rafael, o senhor acha que essa dificuldade que nós temos de tornar essa questão um pouco mais fluida, e aí a gente gera essa situação de existir um abuso do consensualismo, o senhor acha que tem alguma conexão com o mau uso do princípio da indisponibilidade do interesse público? Porque eu percebo que a administração pública como um todo, e aí eu posso até falar de instâncias decisórias como o Tribunal de Contas, e não só no âmbito da administração do Poder Executivo propriamente, diretamente falando, que muitas coisas elas acontecem e deixam de acontecer sem uma regra clara, específica, mas sempre se utilizando de alguns princípios que são chaves. E a indisponibilidade do interesse público, muitas vezes, é a carta tirada da manga para poder não conceder um direito que poderia ser concedido, que é claro, ou às vezes conceder um direito que não deveria ter sido concedido. O senhor acha que... Eu acho que a sua pergunta é fenomenal, porque consensualidade e indisponibilidade do interesse público parecem brigar entre si. Né? Se o interesse público ele é indisponível, como é que alguém pode negociar? Acordo vem de negócio. Negócio é um ato de disposição. Então, só estamos esquecendo um detalhe. Entre a indisponibilidade com o princípio constitucional e o acordo, tem que ter uma norma, né? Então, é a norma prevista, segundo o regime legal, seja ela de caráter legal ou regulamentar, é ela que vai fazer
a ponte. E ela que vai retirar esse conflito que não existe, na verdade. Né? Então, a consensualidade ela não briga com a indisponibilidade, desde que seja ela regrada na forma da Constituição, na forma do Estado Democrático de Direito, conforme os princípios constitucionais. Aí ela não vai brigar. E aí, nesse momento, a administração também não pode dizer, não, olha, não vou celebrar o acordo contigo por causa do princípio da indisponibilidade do interesse público. Não, mas peraí, tem previsão na lei, está aqui. Foi alterado o regime disciplinar. Foi alterada a lei de improbidade administrativa e foi previsto o NPC. Ah, como é que você não vai celebrar um acordo? Ah, não, é porque vigora o princípio da indisponibilidade. Não. O legislador adotou o acordo. Então você não pode sacar essa carta, esse princípio. Mas você pode questionar se o artigo 17b da LIA, que é a hipótese legal do ANPC, se todo ele é constitucional. Então, quando ele diz lá, por exemplo, cabe a ANPC em todas as modalidades de improbidade administrativa. Não, mas peraí, como assim? Então, peraí, uma criatura que participa de uma organização criminosa recebe 10 milhões de reais, vai ser processado por improbidade administrativa, ele pode vir me apresentar um pedido de acordo e eu sou obrigado a responder para ele que não, cabe sim, cabe, em princípio cabe. Né? Então é óbvio que eu vou ter que interpretar as possibilidades dessa consensualidade, dentro de cada marco, inclusive, para não se tornar incompatível com a Constituição. E aí sim, com a indisponibilidade. Então esse exemplo é bem bom, esse exemplo é ótimo. Não, como é que eu posso negociar? Como é que eu posso negociar um acordo no campo disciplinar se a acusação que está sendo feita é de assédio sexual? Como é que eu vou negociar um termo de ajustamento de conduta? Ah, não, veja bem, não há provas. Mas olha, a prova é a voz da vítima. E esse é um tipo de infração disciplinar que a voz da vítima tem um peso imenso, porque é um tipo de infração que não vai ocorrer à luz do dia. Vai ocorrer mesmo em 4 paredes e apenas entre vítima e ofensor. Como é que depois eu venho e digo, não, veja, não, é possível, vamos celebrar, né? Está na lei, a lei prevê lá um termo de ajustamento de conduta disciplinar. E não fala de nenhum tipo de situação, fala genericamente. Não, aí eu entro com um princípio constitucional e digo, não, epa, pera lá. Aqui a lei prevê, mas existe algo, há limite para essa competência em que eu não posso ultrapassar, porque senão, né, todo esse sistema disciplinar ele cai por terra. Se alguém pode praticar uma infração muito grave, como é que eu posso depois reduzir a gravidade dessa infração e da reação do sistema através de um acordo, retirando toda a capacidade de prevenção, seja ela geral ou especial, de exemplariedade, como diz o professor Celso Antônio, né? Então isso é muito interessante, porque o princípio da indisponibilidade ele é como se ele fosse um calibrador. Ele legitima as hipóteses de consensualidade nas normas e, ao mesmo tempo, ele policia. Ele vigia essas possibilidades para que elas sejam de acordo com a Constituição. Muito boa a sua pergunta, Micael, porque nos permite fazer esse... e não é à toa que é um desafio. Né? Nós trabalhamos com autoridade e liberdade. Né? O nosso direito administrativo trabalha com isso. É o nosso dia a dia, a nossa massa de manobra. Todos os casos que envolvem a administração pública, sempre haverá um critério de ponderação e de valoração entre o interesse público e outros interesses que não são públicos, não são, mas que vão ser afetados por aquela decisão, que é unilateral, que é o que Rafa falou como de violência. A sanção administrativa, ela é unilateral, é poder extroverso, entre aspas, uma violência, porque, de modo unilateral, ela define uma situação. É o Estado que tem essa possibilidade. E cabe a nós, então, ver qual é o ponto, inclusive, que eu posso negociar essa possibilidade, sem colocar ela em xeque. Eu não posso negar a possibilidade, que ela está ali para cumprir um fim público. Né? Eu posso regulamentar devidamente a consensualidade, mas também tem limite. Passa tanta coisa na cabeça, né, quando a gente vai ouvindo aqui. Mas eu tenho visto, né, por incrível que pareça, em 2025... depois da alteração do Código de Processo Civil, que é de 2015, e que se volta muito ao consensualismo, inclusive, né? E que tem lá um dispositivo que obriga, inclusive, a princípio, os juízes a agendarem audiência de conciliação,
mas eu vejo muitos juízes negarem a audiência quando o outro polo está ocupado pelo poder público, dizendo que ele não pode negociar, que ele não pode fazer acordo. E aí, caramba, em que mundo que você ficou, né? Você parou no tempo quando? E aí, por incrível que pareça, eu tenho visto isso. Eu me lembrei da fala do Celso de Mello, que dizia muito isso, que o processo ele existe não para sancionar. O objetivo do processo não é aplicar a sanção, mas permitir que as garantias individuais sejam exercidas, né? É esse o objetivo de todo e qualquer processo. Mas ouvindo o professor, né, que tem colocações tão consistentes, né, eu chego a um diagnóstico do DAS, do nosso DAS aqui, que talvez seja de raquitismo ou de desnutrição regulamentar, né? Porque no âmbito da consensualidade que a gente está conversando aqui agora, a regulamentação ela é muito de baixíssima densidade, né? Ela ainda é muito enfraquecida e frágil, o que compromete a celebração desses acordos e o que dá ensejo ao que nós falamos aqui, que é da consensualidade abusiva, porque não consegue calibrar essa intensidade da função administrativa que está viciada pelo autoritarismo, pela unilateralidade. Então, é isso mesmo, professor? Há um raquitismo, uma desnutrição regulamentar do DAS? Eu acho que não só é uma questão mesmo, como você utilizou essa expressão, né, essa insuficiência, né, essa incompletude de normas que seriam satisfatórias para exercer essa competência sancionadora, né? Mas isso também está se a gente for pensar, se a gente for botar num grande panorama, a gente percebe claramente que isso tem a ver com o próprio direito administrativo. Porque a gente sempre estudou legalidade achando que a legalidade ela daria conta de tudo, né? Então, se a gente for lá para o século XIX, século XX como um todo, a gente em algum momento tomou consciência de que não, peraí, olha o poder regulamentar. Na verdade, o poder regulamentar existe. E, na verdade, ele é essencial, né? Porque é impossível o poder legislativo dar conta, né, de todas as nuances para regular a atividade administrativa de um modo geral. Então, pensem numa regulamentação de uma atividade privada. Eu vou ter uma lei quadro lá que vai estabelecer. Então, vigilância sanitária. Eu vou ter lá uma lei dizendo que vai ter infrações e que vai ser aplicada as seguintes sanções. Acabou. E aí eu tenho um regulamento. E aí eu vou ter o regulamento e aí vem a pergunta, e o regulamento vai dar conta de tudo? Também não vai dar. Também não vai dar porque a atividade administrativa ela é extremamente casuística. Ela é extremamente casuística. Pensem na vigilância sanitária. Quando a gente consegue ter uma estabilidade naquilo que é proibido, a gente começa a perceber que a própria lei vai trazendo. É como no direito penal. Aí a própria lei vai absorvendo. Então, se a gente for ver isso no próprio campo da vigilância sanitária, você percebe claramente uma evolução. Aí tem a legislação trazendo os tipos, né? Trazendo os tipos, a legislação administrativa. Aí o campo regulamentar vai se tornando menor. Mas nós temos falta, sim. Para o Brasil, legalidade em matéria sancionadora praticamente é um dispositivo dizendo, artigo tal, as infrações desta lei, a administração pública poderá aplicar as seguintes sanções: advertência, multa, interdição, cassação, ponto. Sim, as sanções estão aqui, ainda estão muito mal delimitadas, inclusive. Mas é um artigo que vai se repetir em milhares, centenas de legislações administrativas que interferem, inclusive, na liberdade econômica. Inclusive, a lei de liberdade econômica sequer também conseguiu resolver esse problema. Dá para ter que dizer isso. Mas isso também nós temos, por exemplo, em regulação. A maioria das leis que tratam de agências reguladoras no Brasil vão falar exatamente esse tipo de conteúdo. Aí o que as agências fazem? Elas, na verdade, legislam, elas criam, através da regulação, as infrações naquele marco regulatório. Mas aquilo resolve todos os problemas? Não vai resolver. Mas a agência é independente, ela pode rapidamente atualizar um ato regulatório que dispõe sobre as infrações. É verdadeiro? É verdadeiro. O legislador não é tão rápido assim? É verdadeiro. O regulamento é rápido? Não, não é verdade. Um regulamento não se aprova de uma hora para outra. Demora bastante também. Mas se eu deixar essa capacidade
para dispor sobre o que é o proibido na mão da administração pública, né? Então, ganha flexibilidade, ganha, mas ganha muita possibilidade de arbitrariedade, né? Porque aí a administração pública pode criar inúmeras situações de uma hora para outra e ainda querer aplicar isso com retroatividade, o que é pior. Então, Rafa, eu acho muito interessante a gente falar disso, porque, por incrível que pareça, nos últimos 20 anos, a importância do direito administrativo sancionador ela está exatamente nesse problema de legalidade. A legalidade é o início e o fim de tudo. Exatamente. Né? É quando a gente vai deslocar poder regulamentar, em matéria sancionadora inclusive, para órgãos e entidades da administração, é que começa o problema. Né? Isso vale para qualquer campo. A regulação independente apenas potenciou isso, porque aí a agência ela é independente, né? A agência é independente do Poder Executivo. Né? Então, a diretoria exerce o mandato, então há um problema ligado à regulação independente. Mas nos últimos 20 anos, a mesma coisa. Se você pega o setor público, não há regime no Brasil que envolva servidor público que tenha avançado em termos de legalidade. São todos tipos muito genéricos, abertos, o que gera a possibilidade de inúmeros arbítrios. Isso vale para o campo disciplinar, isso vale para o campo dos tribunais de contas, isso vale para o campo da improbidade administrativa, isso vale para qualquer campo que envolva o descumprimento de deveres funcionais. Então, qual é o problema? Legalidade. E por quê? Então, a partir daí, desse momento, né, o céu é o limite e o direito administrativo sancionador, então, tem que entrar em cena, que é para corrigir esses desvios nessa atividade sancionadora e mostrar o melhor caminho, o caminho correto para implementar interesses públicos e garantir direitos individuais. Tem assunto aqui para dá pra gente... dias, dá, né? Dá para ficar 5 dias aqui conversando. Até mesmo porque o professor Pimenta aqui, ele conduz de uma maneira em que realmente é uma aula e a gente fica aqui anestesiado observando ele falar, viu? É muito tempo, né, em cima do púlpito. Mas e além do que, é um procurador da República, né? Integrantes do Ministério Público costumam a ter o dom aí de explanar o seu ponto de vista. Obrigado, Micael, mas eu também cumprimento a advocacia, porque também os advogados privados também têm esse dom. O dom da argumentação da defesa, né? Dos acusados. Exatamente. E esse é um campo que está sendo muito bem representado pelo Rafael aqui. Não que eu não seja advogado privado, eu também sou, né? Mas a procuradoria me toma um tempo maior. Ser procurador, advogado público, eu fico mais da metade do tempo do que a advocacia privada. Mas o Rafael é um brilhante advogado e não é à toa, porque foi seu orientando, foi seu aluno, assim como eu fui seu aluno. E a gente todo esse mérito a gente deve mais para os professores do que para o nosso talento natural mesmo, né? E olha, eu queria te dizer que a advocacia pública ela tem um papel gigantesco no direito administrativo sancionador. Né? Então, a advocacia pública no Brasil ela também precisa ser capacitada, porque é ela que, no final das contas, vai oferecer ali na grande maioria, né? Eu diria que na grandíssima maioria das vezes, se pudesse usar um hipérbado, né? Você tem ali um advogado público que no final das contas vai apreciar se cabe ou não a produção da sanção administrativa, vai avaliar lá o processo administrativo, vai se manifestar, depois vai para a autoridade julgadora, e aí a autoridade julgadora vai ter que ler, né? Se o advogado público disser que não pode ser produzida a sanção não cabe. Aí a autoridade julgadora, querendo prejudicar, né, disser, não, vão produzir a sanção sim. Vai ter um ônus de argumentar contra o parecer da advocacia pública. Né? Então, o papel da advocacia pública é gigantesco. Né? Por isso que a gente tem muitos advogados públicos no IDASAN, é uma honra que muitos já aceitaram, a gente sempre está na busca ativa de novos interessados para que venham compor o IDASAN, porque a gente tem essa exata dimensão. Né? Direito administrativo sancionador, as carreiras jurídicas, todas elas interferem no futuro do que vai acontecer nesse campo. Dentro do Estado, não tenho a menor dúvida, a advocacia pública ela tem um papel fundamental.
Com certeza, e está bem representado aqui pelo Micael. Exatamente. Inclusive porque ela contribui com o difícil papel, né, de localizar o que é interesse público. Principalmente no que a gente está falando de DAS, né? De entender o que é interesse público sancionar, o que é interesse público consensualizar ali, entrar no consenso, se é interesse público buscar outros meios alternativos, né? Porque hoje a gente tem diversos meios para dissuadir da sanção, para corrigir os rumos ali dos particulares, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, e a advocacia está aí nessa trajetória de contribuir, né? Inclusive eu tenho séria crítica, já escrevi sobre isso várias vezes, sobre essa dicotomia entre interesse público primário e secundário, que para mim não existe, mas acho que isso é assunto para uma outra conversa, porque senão a gente vai parar a noite aqui falando sobre isso, dias. A minha última palavra é pela advocacia também privada, que também cumpre um papel fundamental. Eu queria, né, falar aqui para aqueles que nos assistem que a advocacia privada também ela tem um papel tão importante quanto a advocacia pública. Mas não é porque ela está dentro do setor público, não é isso. É que a advocacia privada no Brasil hoje se supõe que, em matéria de atividade sancionadora do Estado, ela esteja capacitada a dar sustentação a programas de conformidade, né, os nossos programas de integridade, compliance, dentro das mais diversas empresas, né, e não há empresa no Brasil que não esteja submetida ao direito administrativo sancionador, não existe isso. Não existe pessoa física também que não esteja submetida ao direito administrativo sancionador. Não existe. Toda a regulamentação no Brasil de uma profissão, se ela é regulamentada, ela tem direito administrativo sancionador. Então, a advocacia privada, a gente se espera muito, inclusive, que nós estamos passando por um momento do direito administrativo sancionador que o Estado está dizendo para a iniciativa privada, para o setor privado, organize-se, né, elaborem os seus programas de conformidade, de governança, o que significa a atuação necessária dos advogados privados. Os advogados privados são aqueles que vão dar as diretrizes e vão dar as orientações para que esses programas de integridade eles realmente cumpram o seu papel, porque não tem como, né, não tem como enfrentar o grau de ilicitudes que existem apenas com o poder público, né, com o Ministério Público ou com as instituições do Estado. Não. Né? A legalidade ela é um princípio que vale para todos. E, portanto, isso diz na Convenção da ONU contra a Corrupção. Tem um capítulo próprio, inclusive, de prevenção para o setor privado. E os advogados privados têm que cumprir esse papel e espera-se deles, né, toda uma capacitação. Acho que o IDASAN tem muitos associados, a grande maioria dos associados do IDASAN são advogados que militam na área privada e revelam um conhecimento inestimável, um profundo conhecimento sobre o tema. E do ponto de vista estrutural, o futuro do direito administrativo sancionador passa também pela advocacia privada. Porque sem a advocacia privada, seja defendendo acusados no setor público, seja dentro do próprio setor privado, orientando a formulação de programas de integridade no nosso campo, não teremos futuro. A começar pelos próprios escritórios, né? Já é um desafio imenso. Nós temos lá no escritório um compliance, um programa de integridade bem ativo, e é um desafio imenso já no próprio escritório ter essa experiência e orientar, né, os clientes das pessoas jurídicas sobre esse importante movimento, né, a cultura da integridade que nós temos aqui. Ela é muito encabeçada pela Controladoria Geral da União. Assim, acho que a gente está se encaminhando já para o final, né? A conversa é muito boa. E antes de agradecer, eu quero anunciar, né? Fora que eu espero que tenham outros episódios, né? E já temos agendado já. Tem aí Você que está nos assistindo aqui, acompanhe o canal. Se inscrevam aqui no canal, se inscrevam também aí na plataforma de podcast que você pode estar acessando. A gente tem um monte aí por aí, para você receber notificação dos próximos episódios. Eu tenho certeza que nessa mesa aqui, nós vamos aqui trazer muita informação para quem tem interesse nessa matéria, que é uma matéria que, apesar da importância dela,
hoje ela não transita no campo acadêmico como deveria. E não por incapacidade ou inabilidade dos professores, não é isso. Mas é que realmente a gente ainda trabalha muito preocupado com aquelas tradições do campo acadêmico, civil, trabalhista, penal. Não que essas matérias não tenham importância, mas no dia a dia da sociedade a gente percebe que isso que nós estamos tratando aqui é tão importante quanto. E essa mesa aqui, ela vai ter um papel importante para o nosso, não só o nosso instituto, que é, né, divulgar o que a gente vem trabalhando, pesquisando, mas ela vem revelar a importância do que nós estamos trabalhando aqui, que é o direito administrativo sancionador, e como isso interfere na vida de muita gente, em que, às vezes, isso é esquecido, né? Às vezes isso não é trabalhado. Então, novos episódios acontecerão com toda certeza, e eu tenho certeza que isso aqui vai ficar cada vez mais rico. A gente vai conseguir trazer muita gente boa, de peso, como é o professor Pimenta aqui, e duro vai ser fazer isso em pouco tempo, né? Porque as entrevistas, elas começam, já estou sentindo que a conversa vai fluindo, vai ficando muito bom, e aí o espectador que vai sofrer um pouco, que vai ter que ter um tempo hábil aí para assistir um tempo longo de entrevista, mas vai valer a pena. Porque esse conhecimento que nós estamos trazendo aqui é, antes de tudo, para você que está assistindo, acompanhando o nosso material, o nosso conteúdo, e também para divulgar o nosso conhecimento. Porque teve um momento aqui do nosso trabalho que nós falamos. O Idasan, antes de tudo, ele é composto por pesquisadores. E então é meio que natural nosso sentir um desejo, um gosto especial pela docência, em querer ensinar. E a gente faz isso aqui justamente em prol do conhecimento de todos. Então, se tudo der certo, e vai dar certo, a gente vai ter novas entrevistas aqui. O Rafael aqui já chancelou esse projeto, é o presidente do Idasan. Antes foi o professor Roberto Pimenta. E se a gente teve a chancela dos dois, por que não vai dar certo, né? Quase que o dedo de Deus isso aqui. Não, e de graça, né? Todo mundo vai ter acesso a um conteúdo de extrema qualidade, uma baita aula de José Roberto Pimenta Oliveira, disponível aí para assistir a hora que quiser, o tempo que quiser e gratuitamente. Gratuitamente. Né? Com o Instituto com essa missão, com esses esforços de levar, de difundir o conhecimento a respeito do DAS. Né? Inclusive, agora teremos o segundo congresso brasileiro de Direito Administrativo Sancionador, que será aqui em São Paulo. O primeiro foi no Rio de Janeiro, ano passado, aqui em São Paulo, dia 21 e 22 de agosto. De 2025. Porque eu não sei quanto que você está vendo nesse vídeo, mas vai ser no mês de agosto. 2025. Isso mesmo, é uma oportunidade, né, para quem dúvida. assistir esse vídeo a tempo, de aderir conosco a esse outro projeto, que é talvez o maior projeto do Instituto, que é o Congresso Brasileiro de âmbito nacional, que reúne os estudiosos, estudiosas, pesquisadoras sobre essa matéria. Nós teremos uma oficina, inclusive, sobre compliance, programas de integridade, e sobre diversos pontos que nós conversamos aqui e que ainda conversaremos em outros episódios, né, Micael? Micael, com certeza, estará conosco no Congresso, assim como está em outros projetos do Instituto, e principalmente neste novo projeto, a quem eu agradeço fortemente, Micael, por essa disponibilidade, essa disposição de se unir a nós nesse grande projeto voluntário. Eu repito sempre que esse é um grande projeto voluntário das nossas vidas, de todos nós que estamos diretamente, principalmente, envolvidos com o Instituto, da diretoria, que hoje é composta por pessoas de alto rendimento e de muito comprometimento. Aqui também eu quero agradecer aqui publicamente, né, a toda a diretoria atual e as que precederam, que possibilitaram que o Instituto se aproximasse agora do seu aniversário de 6 anos, que é em junho. Já estamos próximos, então se preparem para a festa do aniversário, nosso bolo de aniversário. Então, essas pessoas que se entregam, que doam o seu tempo, que hoje talvez seja o nosso principal ativo, né, o tempo, em prol da educação do país, em prol dessa disciplina que precisa ser difundida nas universidades, nas instituições públicas que manipulam essa função, a função sancionatória, e para a sociedade se apropriar desse conhecimento, que é a principal afetada, né, diretamente ou indiretamente afetada, do ponto de vista econômico, dessa função do Estado. Então, muito obrigado, Micael, por essa oportunidade, por esse espaço, por se unir a nós, e obrigado ao nosso querido José Roberto Pimenta Oliveira, que inaugura
esses nossos diálogos, essas nossas conversas, e concordou de pronto em participar conosco, e se dispôs a estar aqui com toda a sua generosidade e muita simpatia e potência na fala, né? De nos trazer um pouquinho da sua sabedoria. Muito obrigado. Obrigado também, Micael. Obrigado, Rafael. Também obrigado a todos aqueles que nos assistem. Convido a todos a nos acompanhar. O Idasan tem um site já em pleno funcionamento, que é fruto da competência desse rapaz aqui, do Rafael, na condução do Instituto, né, www.idasan.com.br. Lá certamente vai ter informações sobre o projeto que está sendo iniciado aqui na data de hoje. E para mim foi um grande prazer estar aqui com vocês dois. É uma paixão o estudo desse tema, e que venham aí muitos outros episódios, muitas outras entrevistas, que a gente possa disseminar a nossa matéria para todos. Professor, a última tarefa aqui, eu gostaria de pedir para o senhor, né, quem está chegando agora e tendo contato com o Instituto, contato com o assunto, até aqueles que já conhecem de alguma maneira, né, qual conselho o senhor daria para as pessoas que estão acompanhando o nosso conteúdo aqui? O senhor pode falar olhando para aquela câmera, porque eles vão estar te assistindo, viu? Alguns vão estar só escutando, mas a maioria... Um conselho de alguém que já vive esse mundo com um pouco mais de experiência. Qual conselho você dá para quem tem interesse nesse tema? Ok. Acho que o maior conselho talvez vá na contramão do que acontece hoje, né? Mas é procurar obras de referência de grandes professores que nos antecederam, né? E que deixaram uma contribuição. Então, são obras de referência que já existem no Brasil, né? Existem no Brasil. É muito interessante fazer a leitura dessas obras para perceber qual é o universo, quanto esse universo é aberto, quanto ricas são as possibilidades de você pesquisar, de você aprender e de você profissionalmente atuar, o que é mais importante também, né? Então tem a pesquisa acadêmica, mas tem a atuação profissional. Os campos de atuação profissional são inesgotáveis, né? Só pensar em inteligência artificial, há um projeto de lei agora em discussão, quando ele for aprovado, mais um campo de atuação profissional em matéria de direito administrativo sancionador, que se eu vou ter uma regulação pública, vão ter infrações que vão ser cometidas, e alguém vai ter que apurar, alguém vai ter que sancionar. Não é só o juiz criminal, vai ser a administração também. Então, eu queria dizer que uma das grandes dicas é acompanhar, buscar essas fontes e também buscar o desenvolvimento da jurisprudência, porque a jurisprudência acaba refletindo essa evolução. Então, há julgados importantes do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, tribunais de justiça de um modo geral, tribunais regionais federais de um modo geral, cortes de contas, que para aquele que é interessado, que quer tomar contato com a matéria, verá que, pouco a pouco, o direito administrativo sancionador aparecendo nas decisões cada vez mais com essa terminologia, não só com infrações e sanções administrativas de um modo geral, e aí percebendo que quanto vale a pena, né? Eu gosto muito daquele verso em que o escritor português, Fernando Pessoa, né? Português, né? Fernando Pessoa, ele pergunta assim, valeu a pena? Depois de tudo isso, valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não for pequena. Então, a gente tem que acreditar nesse tipo de projeto, porque se nós não passarmos por um avanço institucional nesse campo que nós estudamos, a sociedade brasileira ela vai perder muito tempo de desenvolvimento econômico, social, político, institucional, etc. Perfeito. Professor, agradeço Rafael. Nos despedimos aqui, valeu muito a pena. Obrigado mais uma vez, professor.